Fala, meus amigos agronautas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Agro em Dia. Chama todo mundo do agro e vem assistir esse episódio, que é um episódio épico, certo? O agro nunca mais será o mesmo. Né, Cezinha? Demais da conta. Muito bom estar aqui mais uma vez com você, meu amigo Alex. Chique no último. E eu quero já dar início agora, convidando a todos os agronautas que ainda não se inscreveram no nosso canal, vai lá, se inscrevam, ativa o sininho, deixa o seu like. Isso mesmo, ó. Alex, ó. Pá. E não deixa isso é muito importante. Tá gostando do nosso debate aqui? Tá gostando do nosso podcast? Então nos ajude a cada vez mais crescer e produzir mais conteúdos significantes para o agronegócio. Então vai lá, curta, compartilhe e se inscreva. Vai lá. E no episódio de hoje, nós vamos falar aqui de como não deixar dinheiro na mesa, né, Cezinha? É isso aí, gente. Você precisa aprender. Presta bem atenção no que nós vamos falar aqui hoje. Como eu não sou bobo nem nada, o meu diretor já deixou aqui tudo escrito aqui, eu vou ler, né? Eu não vou dar bobeira de jeito nenhum. Como ganhar dinheiro na fazenda sem engordar um arroba e sem produzir uma saca de soja a mais do que você já produz. E para contar tudo pra gente, dois convidados de peso que nós trazemos aqui no segmento de planejamento tributário e financeiro, de contabilidade, mestres em contabilidade, Leonardo Frederico da Confiagro e Eliel da Agritex. Sejam muito bem-vindos e vamos trazer essas informações maravilhosas para os nossos agronautas hoje, né? É isso aí, diretor. Roda a vinheta. No coração de Goiânia, nasce um novo olhar para o agronegócio. Aqui, no Hub do Agro, onde a inovação e o empreendedorismo são cultivados diariamente. Um lugar onde cada insight tem potencial de negócio. E a cada contrato assinado também dá origem a grandes amizades. Não poderia ficar apenas na cidade ou aqui no campo. E é assim que nasce o maior podcast do agronegócio brasileiro. Porque a nossa estrutura vai aonde o agro acontece. Porque nós somos da terra e é aqui que a gente quer estar. Personalidades que você já conhece, mas de uma maneira como você nunca viu. Tudo isso aqui no Agro em Dia. Então, dando início ao nosso primeiro bloco agora, quem é o Eliel Borges na cadeia produtiva do agronegócio? Conta um pouquinho para nós como você chegou aqui, como você iniciou seu trabalho em contabilidade, Eliel, e principalmente dentro do agronegócio. Bom dia, boa noite, boa tarde. Bom dia, gente. Tudo bem? Vou contar um pouco da minha vida aqui para vocês, para a gente fazer uma introdução aqui, para vocês conhecerem um pouco da minha história, para vocês terem um pouco mais de confiança na minha pessoa. Bom, meu nome é Eliel Augusto Borges, eu trabalho com contabilidade já tem 12 anos, me formei em 2014, terminei pós-graduação em 2020. Quando eu estava na faculdade, primeiro trimestre eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade, depois me formei e abri meu próprio escritório. Alguém te indicou para fazer contabilidade? Porque aqui é uma faculdade meio de... Cara, que específico, né? Pô, vou fazer contabilidade, eu né? gostava de matemática e achava que tinha a ver, mas não tem nada a ver, não. Não tem muita coisa a ver, não. Eu pensava que tinha, mas não tem, não. Aí, quando me formei, né, abri o escritório e, por ser filho de fazendeiro e vivi durante 10 anos em fazenda, ou mais que isso, eu acho, esse mercado sempre me chamou a atenção. Legal. E meu escritório ele se encaminhou para esse lado, mesmo sem eu perceber. Quando eu vi, eu já estava envolvido no agro. O que me levou mais profundamente para o agro foi um trabalho em ITR, que eu acabei virando especialista nisso depois. Explica para a turma que está entrando no agro agora o que é o ITR. Imposto Territorial Rural. Toda propriedade que não está em zona urbana tem que apresentar. Existem algumas exceções, como... Os municípios que não estão no bioma amazônico ou no Pantanal, eles acima de 30 hectares eles são obrigados. Os abaixo de 30 hectares não são obrigados a apresentar ITR. É considerado tipo um sítio? É uma pequena propriedade, Entendi. então não precisa apresentar. Certo. E com isso eu me aprofundei nesse assunto, acabei que fiz alguns trabalhos grandes em mineradoras e tudo isso. Uhum. E
Desenvolvi também uma metodologia de recuperação de crédito em ITR, já tendo êxitos aí. Eu já recuperei, em uma empresa eu cheguei a recuperar 6 milhões em ITR. Muito, hein? Já não vou aprofundar nisso aí, hein? Isso é importante, isso é interessante. Você, a turma de casa aí, o nosso fazendeiro quer saber. Já fiz esse trabalho em 4 grandes mineradoras. Não posso citar o nome delas aqui por questões contratuais. Sim. Mas ao todo já recuperei mais de 12 milhões em crédito de ITR. Também faço trabalhos de recuperação de crédito, não em ITR, mas em PIS/COFINS, em rede de postos de combustível já fiz, em frigoríficos e empresas de misturadoras de adubo. Sim, Empresas de adubo, misturadoras. Também é um ramo que tem muito imposto a ser recuperado, muito interessante. Nesses trabalhos todos aí, a gente já desenvolveu um nome no mercado, né? Eu conheço muita gente do ramo da mineração, conheço muita gente nas redes de postos de combustíveis também, porque esse trabalho que a gente fez é a segunda maior rede de postos do Brasil. Hoje em dia eles têm em torno de 130 postos de combustíveis. Foi um trabalho que a gente fez também de recuperação de crédito. Inclusive está terminando agora esse trabalho. E essa Agritex você montou depois? Ou não? Essa Agritex é depois. Isso aí como o meu escritório virou muito pro agro, certo, eu abandonei as empresas que eu tinha e falei, gente, daqui para frente eu vou mexer com outra coisa. Devolvi para os meus clientes, eles procuraram outros contadores. Sim. E eu fui diretamente pro agro, mexer com isso. Foco mesmo, né? Foco no agro, foco no ITR. Inclusive, eu até tinha comentado com você que eu estou finalizando um livro aí a respeito de ITR. Legal. Que eu procurei no mercado livros a respeito de ITR. Sempre tem gente que quer ler, né? Verdade, você não comentou. E eu sempre vi livros muito teóricos, falando de onde veio o ITR, falando... Mas na prática, não se aprofundavam na prática. E eu tô com esse livro aí. Bacana. Para ter Dá finalizado. Dá pra fazer um e-book, chamar o pessoal da oficina aí de criação, ó. Já cria um e-book e vem na internet. Também tô com esse plano. Eu criei um Instagram chama Rei do ITR. É? Olha aí, ó. Que aí boa sacada. eu Boa sacada. vou começar a postar algumas coisas lá pra galera, ensinar algumas coisas, alguns passo a passo aí de como baratear o ITR. Esse trabalho de baratear o imposto do ITR eu desenvolvi num trabalho que eu fiz em uma mineradora. Ela teve um problema numa barragem que estourou e ela teve que apresentar alguns imóveis como garantia para a União. E eles fizeram uma pesquisa de mercado do valor, né? E colocaram o valor da terra nua como valor de mercado. E subiu muito o imposto deles. Imagina. Meu Deus. E a gente conseguiu, através dos levantamentos de experiência de mercado que a gente tem, observar as áreas de reserva legal, observar as áreas de APP, floresta nativa, mesmo subindo o valor do imposto, o valor base do imposto, né, que é o valor da terra nua, o valor da terra nua, a gente conseguiu abaixar o valor do imposto final. O que eles pagaram, mesmo subindo o valor do imposto, a gente conseguiu abaixar. Com essa expertise tua. Top. Nossa. Muito bom. Léo, qual que é o Instagram da sua empresa? Nessa empresa de ITR em si, chama MB Consultoria. Certo. Ela é específica. Essa é específica de ITR. Entendi. A outra que eu faço parte, que é a Agritex, tem o Instagram, sim, tem a Agritex. Pode entrar lá, vamos ver a galera lá. O meu sócio lá é o Thiago Arantes, é um professor meu. Ele foi professor meu do IPOG, de pós-graduação. Depois eu fiz parcerias com ele em vários trabalhos de recuperação de crédito. A matriz fica onde dessa empresa? Rio Verde. Rio Verde. Matriz é Rio Verde. E o seu Instagram pessoal, qual que é? Augusto Eliel, o nome. Entendi. Mas tá lá, Eliel Augusto Borges, meu nome. É isso aí, segue lá pra vocês verem. O cara inteligentíssimo, escritor, tamo aí. Né, já fez a recuperação de alguns milhões. E agora, fala pra mim, Fred, né? Não vou falar, o Fred aí, fala aí, Fred. Melhor, Fred. Como que é você, como que você apareceu na cadeia produtiva do agronegócio? Conta a sua história pra nós aí, como é que foi esse encontro aí? Quantos anos tu tem, Fred? Antes que pense que eu tenho 18 anos, né? eu vou fazer 30 anos agora, dia 20 de março. Já 30? Gravem aí pra comprar os presentes, tá? Por favor. Mas vou fazer 30 anos. 29, dia 20 agora faço 30 que você tinha anos. 20 de março. É. Obrigado. Agora eu já tô achando elogio. Antigamente me irritava, hoje é um elogio. É bom pra cacete, né? No, rapaz, Todo mundo pensa que eu tenho 22, só que nem você, não nasce barba em nós, né? Não nasce. Mas, bom, eu sou contador, né? Sou empresário contábil.
Já atuo há 16 anos no mercado, né? Vai fazer 17 anos. E eu tenho uma certa experiência por conta desses anos vividos. Digamos que a minha vida como empreendedor, ela começou aos 9 anos de idade, sendo feirante com a minha mãe. E ela quem me ensinou a empreender. Show. E eu descobri com 9 anos que o empreendedorismo era uma ferramenta de libertação financeira das pessoas. Verdade. E aos 13 anos eu entrei dentro do escritório de contabilidade para ser badeco. E juro pra você, eu achava que no mundo a única coisa que dava dinheiro era contabilidade. Mas era de algum parente teu ou não? Surgiu lá do nada? Não, meu pai... Como é que foi a oportunidade pra tu entrar no escritório? Meu pai Cristiano, ele era contador, técnico de contabilidade. E ele me colocou no escritório de um amigo dele. Eu não tinha escritório, ele me colocou no escritório de um amigo dele. E lá eu comecei a trabalhar lá, né? E eu pensei, rapaz, isso aqui que dá dinheiro no mundo. Com o passar dos anos, descobri que aquela forma era a forma mais difícil de se ganhar dinheiro no Brasil, né? Mas, por incrível que pareça, nenhuma criança sonha em ser contador, né? Nunca vi aniversário de contador, né? Já vi de bombeiro, de policial. Até de fazendeiro tem, né? De peão, de boiadeiro, né? Mas de contador, não. Por isso que eu falei, tanto quando o Eliel falou, eu falei, cara, como é que se vira? Eu queria entrar numa sala da primeira turma do semestre de contadores. A primeira turma tá todo mundo querendo fazer conta, achando que eu sou ótimo em matemática, já se enche o peito pra falar, né, Eliel, que é ótimo em contabilidade. São pesquisas que mostram isso, né? A profissão de contador hoje no Brasil é uma das mais difíceis que tem. Ser contador hoje no Brasil. Imagina, tá louco. É muita lei que sai toda hora, que você tem que observar, senão o seu cliente vai pagar a multa. Então, assim, não é fácil ser contador, não é. Mas a contabilidade, ela... É até perigoso dizer isso, mas a contabilidade, ela é um curso excelente para pessoa de baixa renda. Sim. Porque é um dos cursos mais baratos que tem, mas é um dos cursos mais fáceis da pessoa se tornar um empresário. E rapidamente conseguir a sua liberdade financeira. Então foi nesse intuito que eu decidi fazer contabilidade, né? E aos 19 anos eu tinha meu próprio escritório de contabilidade. Aqui na Goiânia? Aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia não era focado no agro, né? Mas era focado em qualquer coisa que quisesse aparecesse. Quem precisasse. Todo começo do escritório todo começo é assim. Todo começo começou a buscar da feirinha, você não convenceu eles que eles tinham que fazer a parte contábil? Vamos abrir um MEI. Na época não tinha MEI, né? No primeiro dia eu já procurei estrategicamente um restaurante ou uma lanchonete. Essa que era meu almoço, irmão. Essa história é massa. Porque eu não tinha dinheiro pra almoçar. E uma doida chamada Stephanie queria, que na época era minha noiva, foi comigo sem ter dinheiro pra almoçar também, Sério? né? Sério. E aí eu pensei, hoje, primeiro dia, né? Temos que ir atrás de um restaurante, porque aqui nós vamos ter que almoçar, nós vamos fazer a permuta, né? Permutinha. E foi lá. E na mesma quadra, inclusive, do escritório, a gente encontrou uma lanchonete chamada lanchonete Moicói. Acho que até existe hoje na Avenida Goiás, no centro. E lá eu lanchava todo dia um salgado e um suco de manga. E assim foi, mas eu fui captando os clientes, E foi muito rápido mesmo. Até porque aos 13 anos eu já sabia o que eu queria fazer, né? Sim, sim. Então, foi daí que surgiu. O ano passado, nós faturamos R$500 mil, é um número muito expressivo para mim, do que tinha escritório já há um longo tempo. E o ano passado foi quando no ano de 2021, foi quando eu conheci um louco, igual eu, chamado Alex Narciso, né? O Alex Narciso me apresentou alguns produtores e algumas fazendas e eu me apaixonei. Fiz alguns estudos para identificar esse nicho, né? E me apaixonei primeiro pela causa e segundo pelo que a causa, um propósito muito lindo, poderia me proporcionar a mim e a minha família, né? Então, pelos números e pelo propósito do que o agro traz para a população mundial, não só brasileira, eu tive a certeza que eu deveria entrar no agro e me empenhar a todo vapor. Eu já era especialista tributário, já era auditor tributário e eu nichei eu segreguei todos esses meus conhecimentos, né? Eu gosto de falar muito, drenei energia. Então eu drenei toda a minha energia para focar nisso.
e montamos, e foi quando nasceu a Confiagro. Então a Confiagro, ela vem de uma crescente muito grande, graças a Deus, com um propósito muito lindo, que é de levar uma performance de gestão contábil e financeira desde o pequeno produtor para o grande. Os números são assustadores, né? Porque a gente vê no Brasil com 5 milhões de produtores rurais. 5 milhões e meio de fazendas. Né? E enquanto que apenas só existe 74 mil CNPJs do agronegócio. Então, sim. Pois é. Desde julho de 2021, é isso mesmo. Já a pesquisa Porque de julho boa de parte 2021. na pessoa física. Exato. Por conta Boa dos parte tá na incentivos pessoa fiscais. Tá na pessoa física, exato. Mas isso é alarmante porque o número, eu falo assim, porque, por exemplo, em São Paulo tem um CNPJ de produtor rural, né? E era para ter mais, para ser bem sincero, era pela proporção. Entendi. São 4,1 milhões de pequenos produtores. Se a gente for tirar de 5 milhões, 4,1 milhões, deixar só 900 mil que são médios produtores a grandes produtores, nós vamos ter aí apenas 8% dos produtores rurais que a gente pode dizer erroneamente ainda que tem uma estrutura profissionalizante. Contábil. Isso. Então esses números me fizeram ter a certeza de que eu precisava estar no agro. Lembrando aí, meus telespectadores, né, que a Confiagro é uma startup, né, da área do BPO financeiro e contábil. E a primeira startup que eu faço investimento, né? Eu fui investido, né? Já tive no Shark Tank, quem me assistiu lá, né? Que é através da Fazenda Rentável, Sim. né? Hoje eu tenho 7 negócios do agro. E foi a primeira que nós investimos lá, acreditamos, somos sócio-operadores, não somos sócio-investidores, porque nós não acreditamos muito em sócio-investidores, sim em sócios-operadores que entram no negócio, faz o trem acontecer, pega no chifre do boi, né? Mas antes de nós começar a contar, né? Você falou a sua história, que você tá aí, o Eliel também. Deixa ele falar o arroba dele, ele tem que falar o arroba dele. Ah, não, hein? Qual que é o arroba seu? Anota aí, é @Confiagro com 2 Os. Então, roda a vinheta aí pra gente tomar um café. Maravilha, já conhecemos um pouquinho a história do Eliel e do Fred, da Confiagro, certo? Mas agora para nós começar a nossa conversa e entender esse cenário do mercado tributário e contábil, né, das fazendas, de tudo que vocês conhecem de fazenda, de experiência de vocês, estão no mercado hoje, né, considerando que o Brasil, a estimativa de qual que é a expectativa, né, de pequenas, médias e grandes fazendas que contam com essa profissionalização da parte contábil e tributária de forma eficiente e eficaz. Vamos lá, Fred, essa aí é contigo. Vamos lá. Bom, hoje, o que a gente vê no agro não é tão diferente dos outros setores. Como assim? O empresário, ele procura o contador, em sua grande maioria, não vamos generalizar também, mas em sua grande maioria, ele procura o contador no final da escala, ou seja, quando ele já vendeu, né? E aí ele fala assim, tá aí minhas documentações, faça para mim o meu livro caixa, no caso do produtor, faça para mim o meu livro caixa e, por favor, faz zerar o imposto, né, Léo? Como é que eu vou declarar isso no meu imposto de renda? Porque meu imposto de renda... E daí tá, né, Léo? Ele te entrega em março, né? Porque é na época do imposto de renda, né? Ele não te entrega em janeiro, não. Ele te entrega em março, fala assim, agora faz meus livros caixa aí e faz dar zero. Não quero pagar nada. Lembrando que eu tô falando qual que é a quantidade de propriedades que tem isso. Na Fazenda Rentável, né? Hoje nós somos um gestor de fazenda, mais de 100 e poucas fazendas. A fazenda que menos fatura dentro do nosso gestão é 6 milhões de reais. Então pensa em pegar uma empresa, né, que fatura 6 milhões de reais por ano, certo? E aí ele vem com essa conversa, né, que tem que zerar o imposto. Imagina aquela que nós já sabemos, né? Que com faturamento médio aí de 90 milhões ano e ter essa mesma conversa, né? Aí você pensa, esse cara aqui nunca, esse nunca. Aí quando esse é o cara que te fala isso, você fala. Não tem. Eles acham que o contador é Mr. M, né? É, fazer uma mágico, né? Plim, ó, plim. Mas em percentual, qual que é a tua estimativa dessas fazendas pequenas, médias e grandes que estão nesse nível de... Ou pela essa análise que você fez, porque com certeza vocês dois... para montar a empresa de vocês, fizeram um estudo do mercado. Olha, eu vou falar assim, eu gosto de acreditar porque não tem como ter essa exatidão. Certo. Né? Mas eu gosto de acreditar que 8% dos agronegócios estão profissionalizantes, têm a sua assessoria, a sua consultoria
com contador, com advogado, com seus até agrônomos, inclusive, de fato qualificados, para orientá-los. Tá? Então eu gosto de acreditar nesse percentual, de 8%. Pode ser que com certeza, pode ser que seja até menos. Só te falar uma coisa. Vai lá, Eliel. A galera do agro, ela tá na frente na galera da pecuária. Da agricultura. É. Galera da agricultura. A agricultura do agro, né? Tá bem à frente da galera da pecuária. Concordo, Eliel. A galera da pecuária é bem mais atrasada nessa questão de profissionalização. Veio a palavra. Eu tenho experiência com grandes produtores da pecuária no Pará, no Tocantins. E assim, o cara tem uma agenda onde ele anota as coisas. Ele não tem um CNPJ, igual um conhecido meu lá. Ele tem 8 fazendas no Pará. Não tem Fala tudo. o nome dele, fala o nome Não dele. posso falar. Porque o cara é grande. Vamos lá nele, Eliel. Vamos É lá nele, amigo Eliel. meu pessoal. E ele não tem CNPJ. Esses tempos atrás ele me ligou e falou: Eliel, eu tô com um problema com o meu imposto de renda. Eu vendi muito gado para frigorífico. Como é que eu vou fazer? Eu falei: olha, cara, desse volume de dinheiro que você já está mexendo, você tem que abrir um CNPJ. Você vai pagar menos imposto com o CNPJ. Você está deixando o dinheiro na mesa nessa questão aí. As pessoas estão deixando dinheiro na mesa pensando que... Ah, não, mas eu vou ter gasto com contador, eu vou ter gasto com... Eu vou ter que assinar carteira pela empresa e tal, vou ter que... Mas ele está gastando mais dinheiro com o imposto de renda dele no CPF do que se fosse pelo CNPJ da empresa. E nessa tua visão, Eliel, você acredita que o Fred falou em torno de 8%. Você concorda? É mais ou menos isso aí? Do agro, sim. Da pecuária não chega a esse número, não. Chega você vê, mais ou não menos chega. o quê? Por isso que eu disse, eu quero acreditar que é 8%. Do agronegócio, eu acredito que chega. A parte de porque já- grãos, né? Agricultura. A agricultura É. tá mais à frente, mas a pecuária não tá, não. A pecuária, a galera Por ainda que é vocês resistente. acham que é isso? Por conta do volume do faturamento, quem sabe que se pegar uma fazenda de 1.000 hectares de agricultura, de soja, milho, sequeiro, e uma fazenda de 1.000 hectares de pecuária de corte extensivo, sistema Tá. tradicional, é por conta do faturamento? Porque uma fatura muito mais que a outra, concorda? Uma fatura, por exemplo, Eu acho que é pela 7 questão milhões da de reais? venda em si. É, Porque venda de grãos, Uhum. você tem que tirar nota fiscal. Agora o cara na pecuária, não, ele vai tirar um GTA, vai vender pro frigorífico no CPF dele, pronto, acabou. Agora o grão não, o grão você vai exportar. Tem gente de fora que tá comprando, que precisa de documentação. Mas me tira uma dúvida aqui, Léo. Você tá falando assim que não tem. Eu sei que quando eu vou lá e tiro um GTA, Sim. sai uma nota de pauta, de valor de pauta daquele animal que foi para lá. Né? Às vezes não sai o valor integral do frigorífico, mas o frigorífico também emite uma nota pro meu CPF também. E isso não conta na contabilidade? Como é que seria Consta isso? sim, é aí que vai pegar o imposto de renda da galera que tá reclamando aí. Aí é nessa base aí que vai ser feito o imposto de renda e que vai pagar mais do que se fosse tirada essa nota no CNPJ. Certo. é que tá sacada. É. Então, a maioria faz isso porque não tem informação. Se você for pôr na balança, olha, meu CPF eu vou pagar tanto de imposto. No meu CNPJ eu vou pagar tanto. Compensa no CNPJ. Porque no CPF você vai pagar muito mais. Você está pagando sobre o faturamento, sobre a venda do gado. E você vai ter uma despesinha com o contador. Um pouco o contador te cobra R$1.000 por mês. Uma empresa, um cara igual esse tinha 8 fazendas. R$1.000 por mês, o contador vai cobrar dele. Mas é muito pouco, R$1.000 por mês? tem que analisar a quantidade de serviços, né? Depende. A quantidade de Se ele tiver serviços, muito movimentação funcionário, dele. assim, Acaba pode ser sendo mais. Acho É. que pode ser mais. Mas o produtor rural... Mas a gente fazendo conta de R$1.000 é muito pouco. Só que o fazendeiro em si, às vezes ele acha que R$1.000 é muito. E esquece que lá na frente vai pagar uma multa muito maior do que esses R$1.000. Se você né? chegar para um produtor rural e pôr isso na ponta da caneta, mostrar para ele a conta, ele vai fazer. Porque Ele vai abrir o CNPJ e tudo. Mas não tem esse conhecimento aí. E As até pessoas... a turma, vamos falar dos teus companheiros, né? Companheiro de vocês dois aí, que são os contadoras, que tem escritório nos interiores, na capital, etc., que prestam serviço para essa turma. Eu como cliente, eu também sou fazendeiro, né? Eu vejo muito o beabá, o básico, entendeu? E muitos contadores, né, empresas, tratam a fazenda como um negócio normal de cidade, entendeu? E tem as particularidades. Por exemplo, quando você fala que às vezes é melhor o CNPJ, concordo,
Mas também tem algumas regras, por exemplo, se eu arrendar uma terra, eu posso arrendar na pessoa física. Sim, engenharia societária, né, Alex? Então eu acho que tem que ter um mix, né? Então, querendo ou não, por isso que vocês estão no mercado, vocês estão liderando o mercado, porque os concorrentes de vocês ainda estão muito fracos. Sim. Vamos falar a verdade. Ou vamos chamar essa palavra de fraco, ou eles não estão virando experts. Não interessados, né? Nessa atividade. Porque falta, né? Se eu chegar hoje no interior, eu tava no Maranhão agora, né? E aí lá eu fui lá buscar, né? Como a nossa fazenda é de lá, falei, vou pegar um contador aqui da região e tal, etc. Não tem. Um cara que é especialista, você senta com ele, ele sabe o básico do básico do básico da cidade. Ele não entende. Que nem fosse eu montar uma padaria. E é totalmente diferente, né? Porque tem vários incentivos fiscais, né? Que eu posso me aproveitar. E eu acho que falta isso. Então, assim, tem dois lados deficitários aí, certo? Sim. Um que é o produtor, que não está acostumado a pagar, principalmente o pecuarista, isso é verdade. Isso não só na contábil, na parte financeira, na parte de tecnologia, mas isso está mudando, está vindo a nova geração para mudar isso aí. Porque a pecuária também é um baita negócio e também tem que olhar esse olhar, né? Mas também esses profissionais, então falta esses dois, Sim. né? Aí tá, até porque, desculpa te cortar aí, é o objetivo desse podcast. Sim, sim, é mostrar o agro diferente, né? É mostrar a importância de todas as matérias. A gente fala com um produtor aqui, que vai vir aqui, que a gente vai ter vários cases, que está muito focado só na produção. Entendeu? Pô, eu vou lá no leilão para saber comprar o melhor gado, né? Ver a questão da nutrição, o melhor pasto, o melhor manejo. E é o tema da nossa conversa. Mas, cara, sabia que você pode ganhar dinheiro ou deixar de perder dinheiro ou de gastar dinheiro a mais, olhando uma parte muito importante do seu negócio, que é a parte de planejamento societário, é a parte contábil do seu negócio, é a parte tributária, certo? Não é? Sim, sim. Olha, o que o Léo disse, que ele acredita que até menos de 8% na parte de pecuária bovina, os números não mentem, né? Então, assim, se você pegar hoje dos 5 milhões de produtores, vamos colocar aqui 4,1 milhão é pequeno. Por que é pequeno? O cara pega uma herancinha, um lote lá, vende 100 mil reais, arrenda uma terra, pega os 100 mil e coloca de gado. Certo. Esse cara, com esse mesmo investimento, ele não dá conta de plantar uma soja. Certo. Ele não dá conta de plantar um milho, certo? Certo. Então, a quantidade é maior dos pecuaristas, acaba sendo maior. Nós temos dezenas de centenas, né, de clientes que não são do agro, mas tem lá as vaquinhas dele, né? Então, ele tá lá, engordando lá umas 30 cabeças, umas 80 cabeças. A instrução para esse perfil, ela é menor. Certo. Por enquanto, ela é menor, porque existe uma onda de contadores consultores e que nós estamos levantando já, né, Léo? Sim. Aqui em Goiás. É muito forte essa onda de contadores consultores em São Paulo e no Rio. Até em Minas também. Mas em Goiás, e a ideia desses contadores consultores eu não vou falar aqui dos contadores desinteressados, que eu acho que não vale a pena, mas vale a pena dizer dos contadores interessados em fazer a diferença para esse perfil. Para o perfil que é pequeno produtor, para o perfil que é médio produtor e para o perfil que é grande produtor. Por exemplo, eu como cliente fazendeiro, eu não vejo problema nenhum de pagar 5, 6, 10, 15 mil por mês, né, para uma contabilidade que me trazer retorno financeiro. De que economia. Se paga, porque, né? Que se paga, né? Se paga é pagar dando risada, que eu falo. Né? Lógico. Deixa eu te explicar um caso que eu tive aí semana passada. Um cliente é frigorífico. A gente pegou ele para fazer um trabalho de recuperação de PIS/COFINS. E já atingimos um valor aí, acho que na casa de 3 milhões de recuperação de PIS/COFINS. Mas ainda tem mais 2 anos para ser feito. Ele tinha um contador lá. E um contador de cidade. O cara que tem loja, que tem loja de cidade, loja em shopping e tal. Pegou a contabilidade do frigorífico para fazer. Chegou uma multinha lá de 600 mil para ele esse dia agora. E a gente teve que mostrar isso. Falou, olha, tem esse problema aqui. Essa multa foi específica do quê? Ele não declarou os SPEDs. Apresentou SPED zerado. Isso é uma falha do contador ou do empresário? Do contador, porque ele tem que ter o programa que capta essas informações e transmite. Ah, entendi. Porque isso aí é até crime. Crime fiscal. Você vai tomar uma multinha nisso aí, né? Certo. É a multa dos 600 mil. Certo.
E assim, vários créditos que não estavam sendo observados, que a gente fez essa recuperação. E aí eu acredito uma coisa, o produtor rural ele tem que buscar contadores específicos para a área dele. É igual advogado. Você vai no advogado dele, não, eu faço tudo. Ele não faz nada bem feito. Lógico. Exatamente. Tem que ser Contador ele tem que ser nichado também. É muito difícil ser contador no Brasil. É a diferença. Então, resumindo o nosso negócio, nós estamos falando uma baixa, né? Sim. Utilização dessa nova tecnologia, que é antiga pra caramba, né? Que é a gestão profissional desse negócio. Mas vamos para o próximo passo. E é interessante, assim, porque vocês falaram nichado, buscar alguém específico do mercado, né? E, assim, eu acho que tem uma deixa para vocês, de vocês comunicarem, né? Tá falando mais sobre esse sistema de contabilidade. Agora, caindo para dentro mesmo, de verdade, dentro do X da questão. Para você, Léo, conta pra gente a diferença entre fazenda de família, fazenda de lazer e aquela fazenda empresa. Aquela fazenda rentável, de verdade. É a profissionalização. A fazenda de família, como ela vem de geração, é assim, aprendi assim, passei pro meu filho assim, meu filho faz assim. Síndrome de Gabriela. Ele é a síndrome de Gabriela. O cara tudo na canetinha e tal. A fazenda de folga aí, de feriado, como é que tá o nome? Lazer. Fazenda de lazer. Mas é isso mesmo, é dia de tomar cachaça, Fazenda pescar. de lazer, geralmente ela não é uma fazenda grande, é um sítio, alguma coisa do tipo. Que a pessoa tem aquilo como um desfrute, como um prazer para ele. Não é algo que... Eu conheci uma fazenda, desculpa te cortar, Sim. de 500 hectares de lazer. Aí, Com pivô, entendeu? Com 4 pivô. Com silo, secador, parado, de lazer. Pra tu ver como é que é a então- realidade desse país, hein? desse jeito. Então, Eu assumi a fazenda. ela é de lazer, mas já é uma empresa rentável aí também, né? Porque com esses... Não, de lazer é assim, porque eu falo do jeito de tratar o negócio, entendeu? Assina o check-in todo mês, né? Pra poder custear ela. Né? E, Ela não- e ela trata ela não- como um sítio. Na real, existe vários tipos de negócio. E é essa fazenda que tá aparecendo aí, ó, inclusive. Posso falar porque não tem nada assinado aí, tá tudo certo. Né? Mas isso aí, né? Então, fazendas de família, que você tava falando, qual que é o problema? Minha visão também, né? Que tô no agro aí há um tempinho. Como fazia muito antigamente, não tinha muita fiscalização e não tinha sistema, certo? Softwares. Ok. Por hoje, você acabou de falar que o cara levou uma multa, porque automático já pega, né? Já pega o sistema e não precisa nem um auditor ir lá fiscalizar, puxar, né, Sim. a empresa pra falar assim, pô, você tá sonegando ou tá deixando de pagar isso aqui por ignorância, vamos chamar, né? Hoje é tudo automático. Sim, as notas fiscais eletrônicas já entregam, né? Então hoje o cara, por conta disso, né, de tratar dessa cultura familiar, de não ter essa gestão profissional, né, faz isso hoje, mas com 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 cabeças de boi, né, tocando lá 2, 3.000 hectares de lavoura e na mesma situação, né? Então é assim, né, a diferença entre essas fazendas, certo? E a profissional? A profissional é a fazenda de alto rendimento, né? O cara consegue extrair o máximo dela. Ele consegue fazer 2 safras, ele consegue, entre as safras, ele aluga aquilo ali como uma pastagem. Então, um cara que tem conhecimento da área. Mas, Eliel, e a contabilidade mesmo? A contabilidade profissional, ela cabe dentro dessas 3 fazendas aqui? Ela Sim. consegue ajudar esses 3 tipos de negócios? Tem gente que não quer ser ajudado também, né? Você, Vamos falar os que querem, os que querem. você apresenta uma Os ideia que e estão tal. assistindo a gente é os que querem, é os top da galáxia. Você apresenta É uma isso aí. ideia, você apresenta... Igual essa questão que eu falei, ó, se você abrir um CNPJ, você vai pagar mesmo imposto. Então, a profissionalização da fazenda, ela é benéfica em todos os sentidos. Uhum. O cara vai pagar menos imposto, ele vai ter menos dor de cabeça com aquilo. Então, a profissionalização certeza. bem interessante. Eu tava aqui lembrando, né? Desde 2012 eu fico tentando fazer o empresário, de forma geral, Eliel, entender que aquele negócio dele é uma empresa. Cara, e aí a gente entra pra uma fazenda e se depara com a mesma dificuldade. É de fazer o fazendeiro entender que aquele negócio dele é uma empresa. E que a partir da hora que aumenta a mente dele, inclusive você que é produtor rural, grava isso. Olha pra ele, olha pra ele, olha pra ele. Olha pra você que tá escutando aqui. Se você ainda não entendeu
que a fazenda que você herdou, ou tá para herdar, deve ser uma empresa. Você tem que entender que ela é uma empresa. A partir da hora que você entender que ela é uma empresa, toda a sua decisão vai ser tomada de forma diferente. Isso eu tenho certeza. E já isso entra na parte aqui de uma fazenda de família. Primeira passo, então, chama planejamento. Primeiro passo. Com certeza. Planejamento sucessório. Deixa eu contar um caso triste pra vocês aqui. Opa. Eu conheço um caso de 2 irmãos. O pai era fazendeiro, eles vieram estudar, se formaram. O pai morreu, eles voltaram para assumir a fazenda do pai. Ah, não, meu pai é do sistema muito antigo, mas não buscaram um auxílio igual da sua empresa para ajudar eles naquela gestão. Meu pai é do sistema antigo, a gente tem que modernizar isso aqui e tal. Foram numa financiadora dessas que pega a fazenda como garantia, não é banco não, essas empresas. É tipo uma factory do agro. Essas aí. Entendi. Aí, Toma 1 milhão e dá 10 de garantia. tal da alienação fiduciária, que é um perigo. Exato. Aí eles pegaram lá a propriedade, não tinham experiência. Fizeram um plantio, compraram trator, compraram colhedeira. E plantaram e não conseguiram produzir. Plantou na hora errada, não choveu direito, não conseguiu produzir. Não fizeram seguro? Dentro de 6 meses, Verdade. a fazenda deles foi a leilão Nossa, meu Deus. e perderam a fazenda. Nessa brincadeirinha aí. Por falta de ter um planejamento? Falta de ter um planejamento sucessório, de procurar uma ajuda, porque uma fazenda desse porte é um grande negócio. E grande negócio, se você fizer bobagem, é bobagem grande, que dá muito prejuízo. É verdade, cara. Então, Grandes poderes, assim, maiores responsabilidades. Já dizia em uma Tim- safra, Tim eles Ben conseguiram Parker. quebrar a fazenda do pai. Em uma safra. Meu Deus. É porque Esse acha é o que já programa da sabe, agricultura, né, cara? porque já acham que já sabe, né? Domina e simplesmente vai chegar lá e vai tocar de qualquer jeito, não é isso? Precisa de profissionalismo, né? Precisa. Você não Toda pode toda uma estratégia para poder Pegar tocar um negócio pegar um grande negócio sem ter experiência. Você tem que buscar uma ajuda Uma senhoria, de né? alguém que sabe. Sim. Aí tá aqui o Alex, que pode ajudar essas pessoas, né? Eu sou host. Eu sou... Ele é Então o tá bom, engraçado vamos falar o que... nome de outra Ai, empresa aqui que pode Ó, ajudar. E Fala com a turma da Fazenda Rentável, que eu conheço eles, são até clientes é lá. gente boa. E assim, ô Fred, a gente já passando para a próxima pergunta, assim, sei que a maioria dos empresários acha que ouve a gente agora, já acreditam que profissionalizaram seus negócios, né? Que já tocam eles de forma profissional. Mas fala aqui pra gente aqui, vocês dois vão falar isso, mas começando primeiramente com o Fred aqui. Tá bom. Eu quero que vocês falem que quando que a gente dá aquela virada de chave que soube que o fazendeiro realmente ele conseguiu se profissionalizar dentro do negócio. Qual que é essa viragem? Qual que é esse time? Qual que é esse tempo que a gente pode diagnosticar isso? Porque às vezes a gente acha que o cara é muito profissional, mas o cara não é. A gente olha ali e vê que o cara não é profissional. Como que é isso? Como que a gente saca mesmo que o cara profissionalizou? Fala pra eles aí. Vou E te falar. como é que separa os homens Dos meninos. Coisa assim, ó, virei homem, Meu entendeu? Deus. Virei mulher. Eu sou vou falar, mais hein? mocinha do agro. Eu vou falar então pros meninos entender. Beleza? Então olha pra eles lá e fala pra eles lá. Bom, eu vou responder sua pergunta, César, falando de um método que eu acho muito, muito importante. É um método, um método chamado IPLF, conhece? Instituto de Pesquisa Leonardo Frederico. Esse instituto... Cara, eu pensei, você sabe que esse cara tá falando de LP, Integração Lavoura Pecuária. O cara é foda. Não. Essa solta as palmas aí, diretor. É uma metodologia que Eu tô dormindo. A metodologia que eu desenvolvi se chama PEPA. Então, quando você estiver vendo seu filho assistir PEPA, e você lembra de mim, que esse não pode esquecer mais nunca. PEPA. O dia que vai se diferenciar meninos dos adultos é o dia que você, produtor rural, vai confiar em entender que você precisa de um time de diversas áreas, contador, agrônomo, advogado, em todas as etapas do seu negócio. Em todas. E aí que vem o PEPA. É no planejar, no engordar, no plantar e no apurar. O profissional contábil, ele não pode ficar só esse estar no aí apurar. Eu tô de parabéns, hein? Ele tem que vir em todas as etapas. Desde o planejamento
até a apuração de resultado. Vamos pegar aqui o orçado realizado aqui, agora vamos ver. Vamos ver se você fez merda ou se você se pagou, contador. Vamos ver se você se pagou, advogado. Você tá concordando com isso? É que eu tô vendo ele ali assim, ó. Tá, Então eu vou te... vou responder essa pergunta com esse método. Muito Massa. bom. Muito bom. Não, é isso aí, o que ele falou é verdade. É quando você põe na ponta da caneta no final, quando o cara colheu e vendeu, você vai fazer o balanço dele lá e vai ver se ele teve lucro. Se não teve lucro, por que não teve? Não choveu, o que aconteceu? Tem algumas coisas climáticas também que a gente tem que observar, né? Mas, na maioria dos casos... Desculpa te cortar. Digamos que a gente fez tudo certo, certo? Nós planejamos, contratamos empresas de consultoria, as melhores máquinas, as melhores sementes, fizemos de forma correta, plantamos, fizemos o manejo, colhemos, né? Colhemos lá 75 sacas de soja por hectare no sequeiro, tudo certo, nosso custo de produção bateu. O final do dia é quando eu vendi, certo? Não só sobrou o dinheiro, né? Mas eu paguei as contas de forma correta e sem sonegar nada, né? Sim. Comprei tudo com nota, tirei nota de tudo e no final do dia sobrou 25, 30, 35% de lucro líquido. Isso é separar os homens dos meninos. Opa, Hã? aí É você isso aí. separou, é isso aí, cara. Se der tudo certo, é isso aí. Tem as questões climáticas que também você tem que observar, que às vezes o cara teve um problema lá. Não, mesmo que não dê, vamos falar assim, mesmo que dê um veranico e afetou a minha produtividade, mas eu sou um cara planejado. Tem Eu o tenho seguro. Ele tem o seguro da plantação. Esse é um cara que virou vai ter homem, que acionar o seguro. certo? Léo, mas se certeza, você não cara. concorda, você pode descer o bambu. Pode Não, chegar o concordo. bet. Ninguém aqui é dono da... Você pode falar, não, peraí, pode bater. Não é assim não, velho. Vai lá, sem... Pode ficar, pode Não, ser livre. eu concordo com essa questão, eu sei como é que é o planejamento. Tem pessoas que quando não faz esse planejamento, igual esses meninos que eu contei o caso lá, dos filhos que quebraram, eles não fizeram um seguro. Nossa. Não fizeram safra seguro, fizeram quebrou, planejamento, eles fizeram nada, né? Na real, foram na tora como boa parte dos produtores, né? Não, mas eles perguntaram, com certeza, muita gente, né? Perguntou o vizinho, perguntou... Foi no contador do município. Foi no lá. contador do município, claro, porque... Perguntou só as pessoas erradas, né? Então é isso, ó. Presta bem atenção. Você ainda que não curtiu a nossa página, que você não deu o like, deixa seu like aí. Você que ainda não se inscreveu, o agronauta que não se inscreveu, se inscreva agora aqui no nosso canal do YouTube e envie para mais pessoas isso aí para poder divulgar. Tá gostando do nosso conteúdo? Então vai lá, deixa o seu like, aciona o sininho e envie para mais pessoas. Vamos jogar na roda as práticas corretas, entendeu, Léo? Ok. E os grandes equívocos que a gestão do agro propõe, né? Pra turma aí. CPF ou CNPJ? Como é que eu sei isso aí? Como é que me fala de forma caipira, que a gente fala? Como é que eu justifico isso? Porque tem uma turma nossa que orienta a ficar tudo na pessoa física, certo? Com incentivos fiscais, etc. Outro já manda montar road familiar. Não, monta road que vai blindar o patrimônio, que ninguém vai tomar na tua fazenda. Outros já até comentaram para nós para montar um fundo de investimento, né? E colocar Olha terra só. no fundo de investimento que não paga ITBI na hora de passar para os filhos. Entendeu? Entendi. Então, assim, qual que é a forma correta? Eu sei que cada caso é um Entendi. caso, mas não me fala depende. Tá bom. Eliel, o Alex já tá sendo bem orientado, né? Ele sabe Eu todos, acho que né? tem alguém orientando Tem ele alguém aí. orientando ele. meu Aqui é Deus. host, Agro em Dia. Aqui é host. Bom, os dois, tá? E não depende. Tem que fazer um planejamento. É com fatos, é baseado em fatos. Não é baseado na minha opinião, não é baseado na opinião do produtor, é baseado no que ele quer. É entender o que o produtor quer. O que você quer? Você quer plantar o quê? Você quer entender esses detalhes. O que você quer plantar? É milho, é soja, é sorgo? Muda. A tratativa tributária muda. Entendi. Você quer engordar? Uma tratativa. Você quer recriar? Recria. Outra tratativa. Então, são tratativas Verdade. que devem ser planejadas. Então, a resposta é os dois, tá? É muito comum, já adiantando, talvez, não sei, pela pauta de vocês, né? Mas é muito comum o pecuarista fazer o arrendamento, fazer a hold, né? Constituir a hold. Tá na... Vocês vão falar aí, com certeza, sobre hold aí mais Sim, pra frente, né? sim. Que o Alex já adiantou.
Mas é muito comum o pecuarista constituir uma hold para poder colocar o seu imóvel. Seus patrimônios. Isso, às vezes integraliza, às vezes nem integraliza capital, mas que aí da minha opinião já é um erro, mas às vezes nem integraliza, mas tá lá, não tá no nome lá. Certo. Ou às vezes só abre a hold, achando, o CNPJ de hold, achando que já tá tudo certo, mas às vezes, mas ainda nem integralizou, nem colocou no nome, né? Porque foi analisar a ITBI e viu que tinha uns detalhes a ser pensados, né? Depois constituiu. Né, Eliel? Olha, eu particularmente tenho uma birra com essa questão de holding. Né, virou modinha isso bagunça, né? aí. Virou bagunça. As pessoas acham que vai proteger o patrimônio, porque colocaram os patrimônios É isso que se vende lá no arrasta pra cima. Não é assim. Então você tá respondendo, então, que a próxima pergunta que a gente teria é hold é modinha, então você concorda com isso? Se Escritórios jurídicos aí, arrasta pra cima, Se vamos montar você- sua hold familiar, blindar seu patrimônio. fizer bobagem, deixar de pagar imposto, a Receita vai quebrar essa hold e vai alcançar os bens. Mesma coisa. É Com porque certeza. fala, não, é uma blindagem que eu faço Ah. pro meu CPF, a mim não ser preso, não sei. Vai nessa. Então, tudo Deixa que de pagar imposto confiado em hold, vai. Existe a forma correta. Vai ser quebrada essa hold, vão alcançar os bens, a Receita vai alcançar os bens. Do mesmo jeito. Entendi. Então, conforme o seu negócio, o seu planejamento, Exato. né? E existe a modalidade de utilizar os dois. E isso, existe a modalidade de usar os dois. Bacana, Aí bacana. tem que analisar todo o cenário, né, do produtor. É porque assim, ó, vamos dar um exemplo prático para quem está assistindo nós, que é produtor, que é da atividade. Né? Vamos pegar uma fazenda de pecuária de corte, certo? E nessa fazenda eu faço recria e engorda. E dentro de uma área da fazenda, eu tenho uma área de confinamento, certo? Para minha fazenda. Faço recria a pasto, né? Na época de chuva, por exemplo, Goiás. Né? E na seca eu fecho esses animais, né? Para fazer a finalização deles no confinamento, ok? Só que o meu confinamento, na hora de eu construir, e a estrutura que eu tenho, ela, digamos, tem demanda sobrando. Tem estrutura sobrando, certo? E eu transformo esse confinamento num boitel. Ok? Opa, uma nova atividade. Então o quê? Eu vou aproveitar, né, essa fazenda, que já vai engordar parte dos meus bois, 70% é animal meu, né? E 30% eu tô lá com a máquina, tô com o vagão misturador, tô com o meu vaqueiro, tô com o meu trator, certo? Eu já tenho um bom relacionamento com os meus vizinhos, que são produtores rurais de grãos, certo? Onde eu já comprei a silagem, já fiz um estoque, DDG e cara de asa, certo? E aí eu tenho lá, tô pronto. E aí eu vou começar a prestar esse serviço, porque a minha vizinhança não fez planejamento, não fez manejo do pasto, entendeu? precisar de um Então capim. assim, ó, o que eu vou fazer? Eu vou ter que descartar, né, que a gente fala no agro, né? Descartar os animais, ou vou mandar lá pra fazenda Pedro das Couve, né? E pagar lá a diária pra ele de R$22, né? Opa. Se tudo der certo. Então, isso vai mudar a questão tributária, concorda? Porque eu estou produzindo e eu também estou prestando serviço. Sim, vai e mudar. aí muda? É, vamos supor que o cara já constituiu a hold. Vamos colocar aqui, César. Ele construiu a hold. Sim. Já constituiu a hold, né? Construiu, foi boa. E já tá lá aberta. Até então, era uma holding pura. Ou seja, ela não tinha atividade. Era somente para constituição de patrimônio, a blindagem, né, Léo? Blindagem, tem muito cuidado com esse termo, blindagem, só constituiu, blindou, colocou a capa do Superman, ninguém pega, aqui ninguém toma, não é bem assim, tem que ser feito, pensar de forma correta para isso, mas ele pode transformar numa hold mista, tá? Então ele tem essa primeira alternativa, transformar ela numa hold mista, onde ele vai acrescentar a atividade de boitel, né? Boitel. Tem que Hotel de boi. O hotel do boi. Ele vai acrescentar a atividade e vai transformar aquela atividade em hold mista. Segundo o passo que ele tem, ele pode sim constituir uma outra empresa, um outro CNPJ, somente para essa atividade. Se Então você ele pode operar na pessoa física, um produtor rural, pecuarista. Pro boitel, ele vai ter que constituir CNPJ, tá bom? Sim. Para a engorda dele, ele pode continuar com o CPF de produtor rural dele. Certo. E a fazenda na hold familiar. A Então hold são ele três pode negócios. manter. Então, exato. Se teriam 3 negócios, ele poderia só manter os 2, transformando a hold pura em hold mista. Entendi. Essa é uma alternativa, né? Entendi. Só que, novamente, aí ele vai ter que analisar todo o cenário. Porque não é só aí que tem que analisar. Pro boitel, quantos funcionários ele vai registrar? Certo. Tá? Então ele tem que analisar isso.
fundo rural pelo faturamento ou pela folha? Ah, se vai ter muito funcionário do Boitel, então, entendeu? Então ele vai ter que analisar. Esse tipo de análise, ela é muito importante. Porque se só entregar os documentos no mês de março do ano seguinte pro contador, já foi o boi com as cordas lá pro Pedro das Couves, né? Porque eu tô falando isso aqui porque isso aqui já é uma prática comum, né? Né? Como não tem orientação, ele joga tudo na pessoa física. Sim. Entendeu? E aí acaba naquele problema do Elisel. Falei errado. Eliel. Certo? Agora eu vou te jogar a mesma pergunta para você, Eliel. Né? Só que usando um exemplo de agricultura. Certo? Fazendas de grãos. Sou produtor, minha fazenda também é de 1.000 hectares. Certo? Eu tô lá no Rio Verde, lá na matriz da tua empresa, né? Que é o berço da soja, do milho, aqui no sudoeste goiano. E lá eu faço safra e safrinha, ok? Ganhei um dinheiro. Eu tô no 5º ano, sou um produtor de sucesso. E com esse dinheiro, eu reinvesti na fazenda e comecei a beneficiar, certo? Então, por quê? Para não depender tanto de logística, porque na época que todo mundo tá colhendo, né? Todo mundo tá consumindo o mesmo equipamento, seja uma colheitadeira, seja caminhões e etc. Eu decidi na minha fazenda separar lá 2 hectares de área e colocar um silo. Né? Então eu coloquei 2 silos, né? Eu vou armazenar 200.000 sacas lá, um secador, um tombador, meti uma fábrica de ração lá, certo? Que processa. E abri aqui, né, um novo business. Então eu seco e armazeno os meus grãos para não depender de terceiros, porque todo mundo está colhendo e não tem carreta disponível, certo? E ainda posso prestar o serviço para os meus vizinhos, deles secarem e armazenar aqui e só fazer o tombo, que a gente chama, que é passa no caminhão, seca e já carrega de novo e vai embora, né? E aí já pode exportar, né? Ou eu vou cobrar o armazenamento. Eu posso o quê? O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que ter 2 CNPJs, posso estar com um produtor, pessoa física na fazenda, tenho que abrir um cerealista para comercializar esse grão, né? Ou o quê? Ou não faço nada, como eu tenho muitos clientes, amigos meus que estão entrando agora, vamos ajudar eles, né, Léo? Lá na Agritex, né? Agritex. Na Agritex. Muitos deles não estão falando... Tudo que estou te falando são cases reais. Sim. Mete a cara e faz desse jeito, entendeu? O que esse cara que faz desse jeito tá fazendo errado? Entendeu? O que ele tá pagando? Qual que é a modalidade correta de uma fazenda, de um exemplo desse aí? Fala aí, Léo. Bom, se ele tivesse já o plantio dele só no CPF, certo, não tivesse CNPJ ainda, para poder fazer essa silagem, fazer o silo, né, que é prestação de serviço para terceiros, além do dele, isso. Ele tem que abrir um CNPJ. Se ele já tem um CNPJ aberto, como comércio de plantio e comércio lá, ele teria só que acrescentar... Um KNAI. Um KNAI no CNPJ. Certo. Um KNAI de prestação de serviço, de... Armazenagem e tudo. Se ele tá no CPF... Eu vou pedir a pergunta. Desculpa, esqueci a pergunta. A fazenda... O cara tá na pessoa física. Sim. Ele tá na pessoa física. Ele planta 1.000 hectares de então lavoura. aí ele já teria que abrir o CNPJ. Isso. Porque ele vai ter que tirar nota fiscal. E você tirar nota fiscal de CPF, de prestação de serviço, é coisa de prefeitura, então é complicado. De qualquer forma, é melhor... É possível? É possível. É possível fazer pelo CPF, tirando a nota na prefeitura, nota de prestação de serviço. O problema é que nele... Mas aí tem o comércio. A gente nunca conheceu, eu nunca conheci o prestador de serviço pessoa física que foi lá na Receita e falou quanto que faturou para poder cobrir com os federais, né? Os tem o problema federais. depois se ele for manter isso no CPF, tem a questão do problema que ele vai ter no imposto de renda depois. Ele vai ter um problema que ele vai pagar muito caro. Então, de qualquer forma, é melhor ele abrir o CNPJ, se ele ainda não tiver. Ele vai abrir o CNPJ, ele vai acrescentar um KNAI de comércio e prestação de serviço, né? Que ele vai prestar um serviço de logística ali, de secagem da soja. Então, de qualquer forma, é melhor abrir o CNPJ. Tem que abrir, de qualquer forma. Então, já entendeu aí, moçada, que tá ganhando dinheirinho aí, vai começar a beneficiar a fazenda, que a gente chama isso de segunda performance, tanto na pecuária, que eu dei um exemplo prático, quanto na agricultura.
né? Presta atenção, busque aí a ajuda de consultores para fazer esse planejamento antes de vocês fazerem esse investimento, para não ser pego lá na receita e pagar um chequinho grande aí de imposto. Agora vamos para a segunda pergunta, né? Bora. Que eu vou jogar aqui pro Fred também. Isso aqui também é comum e é muito mais comum do que você imagina, né? Que é onde entra o dinheiro. Eu vendi o boi, vendi a soja, certo? E sabe onde que entra o dinheiro? Na conta da mulher, do filho, da minha, entendeu? Da Vai que empresa. precisar, né? Passo no cartão. E aí? O que isso vai afetar na parte tributária e contábil aí do meu negócio? Misturando a entrada desse dinheiro. Aí você passa pra minha conta, que aí eu pago os impostos e tá tudo certo. Tô precisando. Bom, vamos lá. Olha, o princípio na contabilidade, a gente trata isso como princípio da entidade, né? Então, ela... conceitualmente, ela é estruturada esse princípio hoje no CPC 00. Que muitas coisas lá dentro já foi revogado, mas conceitualmente o princípio da entidade se firma nesse CPC 00. O pessoal da direção depois tenta colocar aí os significados para facilitar. Mas o que trata, né, essa questão? O que para as empresas que já têm CNPJ, para as fazendas que já têm CNPJ constituído, a movimentação daquela atividade em específico, o dinheiro tem que ir para a conta destinada correta. Se o produtor é pessoa física, só atua na pessoa física, certo. Então ele vai para a conta pessoa física dele. Mas aí vamos lá. A inscrição estadual, ela está em qual CPF? É no patriarca? Então, que a movimentação ocorra dentro do patriarca. Quando ocorre em outras contas, o que isso vai afetar ele? Quando sempre ocorre, né, nas outras contas. 99%. Isso aí pode afetar, com certeza, né? Porque assim, ele cria... Eu gosto de dizer que é um passivo tributário, né? Ele vai aumentar cada dia mais a possibilidade da Receita querer entender o que está acontecendo. Não é que ela vai autuar de imediato. Porque nós estamos falando de um cara que está entrando na conta dele e do filho 3 milhões de reais, 5 milhões de reais. No ano, né? Não estamos falando de 10 mil reais, 5 mil reais. Eu já vi grandes contas, né? Eu já vi produtor falar para mim assim, não, Fred, tá tranquilo, dia 31/12 eu tirei das contas tudo. Comprei não sei o que lá, comprei outra terra, e aí 31/12 eu declarei pra o quê? Caixa, né? Eu coloquei o quê no saldo? 0. Tô pobre pra Receita. E aí, mas não é bem assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. Tem que entrar e sair de forma correta. Cada dia mais a tecnologia ela vem dando transparência. Transparência nunca foi ruim, nunca foi. Só que ela automaticamente ela vai forçando todo contribuinte, seja produtor, seja o que for, ele a se organizar mais. Nós vemos aí a Receita Federal se aproximando cada dia mais do pequeno produtor, isso é sério. Então, por exemplo, os bancos enviam uma declaração chamada E-financeira. Tem a periodicidade do banco. O banco tem uma obrigação de enviar periodicamente essa E-financeira. Dentro dessa E-financeira está lá toda a movimentação bancária de todos nós, todo o indivíduo. Então, o cara fala para mim assim, Fred, o meu avô e o meu pai nunca preocupou com isso e morreu sem ter problema. Eu gosto muito de falar, não queira ser você a bomba estourar. Por quê? Porque em algum momento isso pode recair. Então, para aquele cara, para aquele produtor, para aquela produtora, né? Que o movimento hoje no agro tá bem forte, o movimento feminino, né? No agro. Então, assim, produtor ou produtora que se preocupa em sucessão, ele tem que se preocupar com isso. É importante que ele se preocupe com isso. De forma correta... Forma correta. Dinheiro que vai ter saída, né? Vou fazer os pagamentos para os fornecedores, né? Todos. Dentro dessa conta. Sim. Seja se a minha inscrição estadual estiver na minha pessoa física. Ou na jurídica. Né? Então a entrada e saída tem que ser no mesmo local. Do mesmo local. Com o aumento da produtividade, as pessoas estão conseguindo produzir mais no mesmo espaço. Isso aí tá gerando mais movimentação de dinheiro. Isso. E quanto mais dinheiro você também movimenta... Também o preço das commodities, né? 2 anos atrás a soja estava R$80. Hoje está quase 200. Subiu muito. Quanto maior a movimentação bancária no seu CPF, maior a receita. Mais a Receita vai querer ver o que está acontecendo. Certo. Isso é verdade. Então, cai na malha. Uma hora, assim, o cara continuar prosperando ali, crescendo e comprando mais propriedade e continuar no CPF...
e não tiver cuidado dessas questões de movimentações bancárias, uma hora pode chegar um E problema. até por isso mesmo que vocês concordam com o outro, que tem que ter ambas as duas coisas, o CPF e o CNPJ. Aproveitando, Eliel, que você já está falando aí, fala para mim assim, investimento e depreciação, me pontua sobre isso. Investimento e depreciação. Bom, dos maquinários. Isso aí já tem que ser uma empresa. Eu não quero entrar só nos maquinários, não, mas também de forma geral? Estrutura e tudo. Se pode, tem tá. nisso. Porque você isso pode fazer depreciação de galpão também, de silo. Mas isso aí já é uma coisa de CNPJ e do lucro real. Então já tem que ser uma empresa de grande porte. Grande não, assim. A partir de 5 milhões você já pode optar pelo lucro real e isso quase todas as fazendas já estão aí. Já estão aí nesse patamar, Mas né? então, essa depreciação, ele pode fazer essa depreciação, ele vai lançar isso para baixar a base de cálculo do imposto de renda. Então ele vai lançar a depreciação do maquinário lá, do trator, da colheitadeira, do caminhão. Ele vai lançar isso para poder abaixar a base de cálculo do imposto de renda. Por que isso é interessante? E não é interessante. Também tem um probleminha. Tem dois lados aí. É interessante porque você abaixa a base de cálculo do imposto de renda. Mas quando você for vender esse maquinário, se você for chegar a vender e ele já estiver totalmente depreciado, você vai pagar o imposto de renda total sobre o valor dele. Então é bom por um lado, mas a Receita não dá nada sem pegar de volta. Mas então, assim, quando a gente fala até mesmo para você fazer um investimento, né? Quando a gente fala questão de investimento, e ele tem uma depreciação, tem que colocar aquilo ali. Todo investimento de compra de maquinário, vou fazer um silo na minha fazenda, você tem que observar isso. Por quê? Você lançando ou não aquilo, quando você for vender, você vai pagar o imposto de renda. Então é interessante lançar. Sim. Porque você comprou um caminhão, ele já tem 15 anos. Aí você vai vender. Não, mas eu não lancei a depreciação no imposto de renda. Mas é um problema seu. A Receita vai cobrar o valor do lucro. Inteiriço. Total. Esse lançamento da depreciação para bater, a gente chama de depreciação acelerada. Só que tem que tomar muito cuidado. Um ponto que eu vejo, e que acontece muito, César, é o seguinte. O produtor, o que ele faz? Ele vai lá e fala assim, não vou pagar imposto esse ano, quer ver? Vai lá e compra a máquina. E aí, depois faz o que de novo? Compra outra. E aí, o que acontece? Isso para zerar o caixa, né? Mas olha o que ele faz. Ele compra ela financiada. Não foi inteira. E ele deprecia o quê, César? De que jeito que ele deprecia? A depreciação é mais rápida do que é mais rápido que o pagamento. A depreciação acelerada é mais rápida que o pagamento, entendeu? Ele vai pagar a máquina em 5 anos. Ele compra uma colheitadeira de 2,5 milhões em 5 anos, né? E aí ele deprecia 2,5 milhões no primeiro ano. Mas então tem como? Então, contabilmente, vocês falam que tem um jeito correto de fazer essa depreciação. Sim, seria isso? A primeira análise que eu penso que o produtor tem que fazer, junto com os seus especialistas, né? Eu preciso comprar essa máquina? Por que eu tô falando isso? A gente pegou um caso de um produtor que as máquinas dele eram tão top, que e sem utilidade ficava parada. As melhores da cidade. A cidade que eu nasci, vou contar não, porque... Não, é questão de ética mesmo, né? Mas ficava parada. Conta. E aí o que acontecia? Até para alugar era prejuízo, porque os vizinhos, os produtores, até para pagar aluguel, era tipo, tinha que fazer preço de aluguel de máquina velha, né? Para poder conseguir alugar, né? Então tem que analisar. Primeiro ponto é analisar isso. Comprar por depreciar um negócio e ainda comprar ela financiada, não é bem a análise a ser feita, não é bem a análise correta, né? Então, mas isso aí é uma consequência, simplesmente consequência de não ter feito planejamento anterior. Chamar o seu especialista para resolver a bomba posteriormente. Entendi. Tá? E eu acho que é uma das coisas que as pessoas fazem, né? Tipo assim, existe o fazendeiro rico ou a fazenda rica? Das duas formas, eu vejo. Porque se for no CPF, aí o fazendeiro é rico. Agora, se for CNPJ, a fazenda é rica. Mas é interessante Boa. o CPF ser rico
ou CNPJ, ou as duas coisas são interessantes? Como é que é isso? Igual para você fazer um financiamento. Se você não tiver o CNPJ, eles vão analisar o seu CPF. E nessa análise do CPF, lá eles vão pegar o seu histórico todo e tal, da sua fazenda, se você fez alguma dívida no CPF e não pagou. Então, quando é no CPF, é quase a mesma coisa. Só que quando você faz no CNPJ, aí você consegue colocar 3, 4 fazendas no mesmo CNPJ e tudo. Aquilo cria um peso de profissionalismo. As pessoas veem aquilo. Você vai no banco, o banco vê aquilo com bons olhos. Você consegue tirar mais dinheiro. Na realidade, eu acho que essa cultura de CPF é mais aqui dentro do Goiás mesmo, né? Eu vejo assim, porque quando você vai no Mato Grosso do Sul, principalmente no Mato Grosso do Sul, as pessoas trabalham totalmente com o CNPJ, né? Porque gera crédito, tem vantagens nisso aí também, né? Crédito de exportação, tem muita coisa aí. Então, e a pessoa pode adquirir máquinas, nutrição animal. Eu lembro que eu tive na Fazenda Modelo e eles falaram isso, que eles compram animais tudo com nota fiscal. Até para comprar caminhonete. Você tem um CNPJ de produtor rural, você consegue o desconto. 10 mil a menos. 10 barão a menos da Hilux. Bom demais. Então agora vamos lá pro último, né, dessa rodada. Queria só complementar. Complementa. Alex. Você falou isso, César. Eu escutei uma frase uma vez de um produtor. Acho que eu posso falar o nome dele, que ele é amigo, né? Mauro Moratório. Ele falou uma frase pra mim que me marcou esses dias pra trás. Aí ele falou assim: o produtor, em sua grande maioria, é aquele cara que vive pobre e morre rico. E esse é o reflexo das 5 milhões de fazendas, né? Em sua grande maioria. Infelizmente ainda. Porque o cara tem uma terra que vale ouro, né? Só que sem a sua... Não consegue ter liquidez nela. Não consegue ter liquidez nela. É igual a gente pega aqui em Goiás. Você pega aqui em Goiás. Um alqueire de terra que o cara lá perde 1 milhão, né? Alex? Vale, opa. Mas o cara vai encontrar esses 1 milhão. Então, às vezes, isso acontece muito. Então, o cara tem uma grande terra e ele já fica... E ele produz... E outro detalhe, né? Ele produz... ele tem uma grande terra e usa só 5% dela, 10% dela, porque muitas vezes não tem crédito. Muitas vezes não tem crédito porque já pegou um crédito e não pagou, que deu errado. Então, com essa série de questões, em sua grande maioria, infelizmente, poderíamos dizer assim. Não vamos longe, não. Às vezes você passa na beira da rodovia aí, daqui para Rio Verde, aqui tem um lugar que a soja está dividindo cerca e do outro lado é o cupim puro. O cara parece que planta cupim lá, né? O cara faz cupim. Aí você pergunta, por que esse cara não está produzindo? Exatamente. Por que esse cara não tem uma pastagem de qualidade aí, né? Uhum. Então, eu acho que deixa muito a desejar isso aí, né? Então tá, agora mais uma vez aqui, eu quero uma coisa que é bem importante, eu quero que vocês dois falem sobre isso de forma assim, colocando realmente o seu ponto de vista nisso aí, porque a gente fala da sucessão do agronegócio. A gente já falou algumas coisas pontuais, né, mas o que isso contabilmente interfere? O Eliel falou que o cara quebrou a fazenda. Os meninos foram lá e quebraram a fazenda. Mas é só isso? A gente é só para não quebrar o negócio, para dar sequência no negócio, ou para até mesmo a pessoa falar assim, não vou tocar esse negócio, vou realizar ele, vou fazer um investimento em outras coisas. Eu queria que vocês falassem sobre isso, porque a gente cria, né, herdeiros ou sucessores? Como que a visão contábil disso aí? Quer que eu fale? Manda ver, Eliel, manda ver. Bom, herdeiro. Fala comigo. Um problema que a gente tem muito nessa questão de fazenda é que teve uma moda aí, meados dos anos 80, que os fazendeiros começaram a ganhar dinheiro e falaram, não, meu filho não vai trabalhar aqui não, ele vai fazer faculdade, ele vai estudar. Vai ser médico. Medicina. Mandaram os filhos tudo para capital, para fazer faculdade, para estudar. Contador ninguém quis, né? Nem administrador. Nem administrador. Não, teu pai deu certo, né? Aí, ser contador. o pai morre, passa aí 30 anos, o pai morre, o cara... Ele é um médico, ele é um engenheiro, mas ele não tem a vivência da fazenda. E como a gente deixou claro aqui, fazenda é empresa. Fazenda precisa de conhecimento para tocar uma fazenda, para ela andar redondinha, precisa de conhecimento, e muito. Não é fácil tocar uma fazenda bem tocada. Não é só gostar, né? Você tem que estudar o assunto, você tem que ter a vivência daquilo ali, tem que entender.
E essa é a questão do herdeiro, né? Ele vai herdar uma fazenda. Se ele for esperto, ele põe um gerente lá que entende do assunto. Contrata uma consultoria especializada. Contata uma consultoria, pessoal da fazenda rentável. Isso. Isso pode mudar a vida da pessoa. Agritex. A gente pode ajudar. Aí, se ele conseguir, se ele tiver essa visão de falar, não, eu não entendo isso aqui, eu preciso de ajuda. Esse herdeiro pode fazer essa fazenda dar certo. Mesmo sem ter conhecimento, ele pode ir para alguém, ele pode pedir uma ajuda, ele pode fazer isso dar certo. Agora, o sucessor, eu posso falar um exemplo de um tio meu que fez isso. Teve um filho dele que quis ser agrônomo, ele mandou o menino para estudar, mas o filho mais novo falou, não, você vai ficar comigo na fazenda. Você vai aprender a tocar isso aqui, que um dia eu vou morrer, e alguém tem que saber, e a fazenda é grande. Muito grande, por sinal. E assim, hoje o cara tá aposentando, o pai, né? Já pôs o filho que ficou na fazenda para tocar o negócio, e a fazenda continua beleza. Tá produzindo tudo redondinho. E o filho? Criou um sucessor. O agrônomo auxilia ele já. Mas se esse agrônomo cai lá de paraquedas, mesmo com essa formação... Recém-formado não adianta nada, não ia conseguir auxiliar. Não sofreu ainda no campo ainda, não teve as vivências, Pois né? Eu tive também uma experiência com esse de criar herdeiros e sucessores, onde era uma família aqui, uma fazenda aqui em Hidrolândia, aqui próximo, de Goiânia, e eram 3 filhos. Eram 2 filhas mulheres e um filho homem, certo? Por conta do agro ser ainda muito machista, está mudando agora, né? Mas o sonho do pai é que o filho, que era o mais novo, né, assumisse a fazenda e deixava só a parte mais administrativa para as meninas, né? E tanto que a persuasão do pai, né, e a mãe junto, concordando, né? Foi tão grande que o filho fez a faculdade de medicina veterinária, né? E as filhas, uma virou professora e a outra virou administradora, tipo uma contadora, né? Uma administradora de negócio, de empresa, né? Que é a do meio. Por não ter esse pensamento, né, de criar sucessores e sim herdeiros de forma planejada, né, e não imposta, como era antigamente, ele fez de tudo. Botou o filho, foi lá, fez que nem teu colega aí. Mas não vira. Porque o cara não estava preparado, o cara não queria aquele negócio. Fez Tem só que porque gostar. era um sonho. Mas exigia, a filha do meio, que era administradora, sonhava, gosta da fazenda, né? E tentava ali com o pai, e o pai, coitado, tá? Aí teve a perda da mãe, né? O pai sofreu bastante. E aí foi ela que acionou, né? Assumiu. Assumiu a mim, né? Ela chegou e falou, Alex, tô com a minha fazenda, eu sou a herdeira, tenho mais 2, que são os meus irmãos, certo? Mas a minha grande dificuldade, né, de tocar o meu negócio é o meu pai. Que mesmo que o meu irmão, e olha que o irmão pegou, que o velho não morreu ainda, tá vivo ainda. Esse herdeiro pegou e vendeu a fazenda sem ter recebido a parte dele já, entendeu? Ele já foi lá no vizinho e vendeu. Fez um documento, sei lá que contrato que ele fez. Meu e Deus. pegou o dinheiro e falou, não, fica com a minha Isso aqui é parte. seu. E tanto que o cara foi lá assumir a fazenda, deu uma guerra desgraçada aí. Vixe. Né? E o cara teve que devolver o dinheiro. O cara que... O filho. Não, filho o filho pródigo. gastou o dinheiro. O velho mesmo teve que devolver o dinheiro pro cara não tomar a terra dele, dar uma briga judicial. Né? E aí foi nesse caso, mesmo nesse cúmulo de tudo que o filho fez, Meu ainda Deus o do pai céu. acreditava que o filho, né, ia dar conta e Podia queria mudar. ele. Ele já E deixou aí- claro que não queria a fazenda. E aí chegou ela, né, falando da dificuldade. Pô, eu sempre quis tomar conta da fazenda, eu sempre quis, né, fazer isso aqui ser mais rentável, porque hoje boa parte da fazenda está arrendada, né, e um pivô dentro, uma baita de uma fazenda a menos de 40 minutos de Goiânia, então, nossa senhora, todo mundo procura uma terra dessa, né. Então essa é a diferença, né, também, né, da parte de criar herdeiros e sucessores, não de forma imposta, né. Então existem muitos herdeiros que foram para outras atividades que não querem continuar herdeiros, querem continuar sucessores, querem tocar aquele negócio de forma diferente. Mas se o cara realmente não tem interesse, é melhor, como você falou, é melhor realizar, melhor vender, pega o dinheiro e aplica outra coisa. Porque tocar uma coisa que você não gosta, Mas aqui ele o tinha, né? risco de quebrar é muito. Aqui tinha uma delas que queria tocar e eu acho que aí falta, né, esse planejamento.
Mas enfim, né? Mas eu acho que você foi muito feliz naquilo que você colocou. O herdeiro também, ele pode tocar o negócio, né? Se ele for bem assessorado. Mas o sucessor também, ele pode levar bem mais longe aquilo. Por quê? Porque não vai precisar de confiar em outras pessoas. Ele já foi preparado para poder fazer aquilo. Você comunga dessa ideia também, Fred? Concordo 100%. E eu poderia acrescentar dizendo o seguinte. Eu acho que o erro do produtor é querer que o filho faça agronomia, medicina veterinária, para poder tocar a fazenda. Eu acho que a mentalidade correta que ele tem que implantar, já que ele quer tanto a sucessão ativa, porque a sucessão, ela vai ocorrer de uma forma ou de outra, independente do filho querer exercer ou não. Ele vai herdar, né? E ele vai herdar. Todo mundo morre uma Todo hora, né? mundo. E ninguém quer. Ninguém né? vai ficar pra então, a sucessão pra ele vai eterno, ter. né? A sucessão vai acontecer de qualquer forma. Isso aí não independe de qualquer outra coisa. E tem uma opção para quem não quer tocar, que é arrendar. Ele não deixa de estar exercendo uma atividade rural, né? Então, assim, mas acho que o erro do produtor é ele querer que ele faça agronomia ou medicina veterinária ou zootecnia. Eu acho que ele tem que implantar na cabeça do filho assim, você é o dono. Porque aí muda tudo a figura. Eu gosto muito quando eu já acompanhei você algumas vezes no campo, e quando você fala, o filho é agrônomo? Não, o filho é o dono da fazenda. Ele não é o agrônomo da fazenda. O agrônomo, né? O agrônoma não é, né? Então, por aí já começa. Por quê? Porque o sucessor vai fazer a faculdade e ele odiou fazer agronomia, odiou fazer zootecnia. Ele não quer vacinar o boi. Ele não quer. E não precisa. Ele não quer plantar soja, ele não quer escolher o defensivo agrícola que vai aplicar. Então, ele não quer. Então, a ideia que eu penso hoje... E para você que está escutando, Miguel, seja produtor rural, seja... que é o sonho. Olha o toque aí, foi o boom. Até falando isso aí, todo mundo fala, né? Até eu recebi um vídeo esse dia de um produtor bem humilde, né? E aí chega o filho todo feliz, chorando, né? Dizendo que passou no vestibular de medicina. Né? E o pai, nossa senhora Aparecida, abraçou o filho e tal. E aí eu falei, não, vou fazer o mesmo vídeo com uma outra ironia. Nossa, virei produtor, quero ser produtor rural, né? Quero ser o fazendeiro. Fazenda dá muito mais dinheiro, não dá contra a medicina. Mas não tem nada mais, não tem nada nesse mundo que dê mais dinheiro que de uma profissão que depende de você que o agro. Concorda? Um cara que pra ganhar 50 ou 100 mil reais por mês, o cara tem que ser bom. Ou depende muito dele. Por exemplo, para ser um médico, para ganhar 50 mil por mês hoje, olha que a produção... não, nada contra a medicina. Nós gostamos dos nossos amigos. Eu preciso de um médico, acho que todo mundo precisa, né? Entendeu? Mas aí tem que tirar isso da cabeça dos pais, principalmente dos pais mais novos. Não, Sim. Isso não é segurança. Entendeu? Às vezes você tem aí seus filhos, suas filhas, né? Você tem a sua fazenda, você tem que fazer que eles assumam esse negócio que pode ser muito melhor, né, que uma faculdade de medicina, com uma faculdade de engenharia, de direito, até de contabilidade. Alex. Entendeu? Até de... Eu acho que o agro, ele é o presente e o futuro do Brasil. Cada dia mais as terras vão se valorizar. Quem tem uma propriedade rural, eu aconselho que não venda nesse momento. Boa. Vai subir mais, eu acho, isso aí. Não, e é tudo isso, a fome do mundo pela proteína animal e vegetal, ela é gigante. E uma coisa que eu acho que o Alex foi muito feliz nessa questão de assessoria, porque tem muita fazenda no Brasil com subprodução. Ela pode produzir muito mais, mas não produz por falta de conhecimento. 3 milhões. Tem muita fazenda ruim. Muita coisa. Então, assim, pra gente amarrar aqui, com todos esses pontos, observações que nós colocamos aqui, falamos sobre sucessão, sobre CNPJ, sobre CPF. Então, a gente consegue, o produtor... Holding familiar. Então, assim, se ele buscar o especialista correto, ele consegue aumentar, né, a renda dele sem produzir um arroba a mais dentro da propriedade e sem produzir uma saca de soja a mais dentro da propriedade ou um litro de leite. Seria isso mesmo? Vocês concordam com isso? Concordo 100%. Ele pode diminuir muito o custo das coisas. Você não precisa aumentar em si a produção, mas você pode diminuir custo. Você consegue diminuir custo. Olha aí, depois desse podcast aqui, o agro nunca mais será o mesmo. Eu quero lembrar vocês aqui, agronautas, que toda semana nós temos novos episódios. Então fique atento. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, deixa o seu like, aciona o sininho aí para nós aí, para você ficar por dentro de tudo que acontece dentro do Agro em Dia podcast, tá? César,
Eu desafio aqui, cara, aproveitar, né, Olha pra do câmera, episódio. olha pra câmera 3. Eu desafio qualquer produtor, qualquer um. O produtor, ele procura... O desafio é o seguinte, peraí. O produtor, ele procura a economia no defensivo agrícola, na compra defensiva agrícola. Tá errado ou tá certo? Tá certo. É o que acontece. Né? É. Mas eu desafio qualquer produtor que economizou em 2021 a me entregar toda a documentação e eu verificar para ele o planejamento tributário de forma correta traria traria o dinheiro na mesa muito mais que a economia que ele teve com o defensivo agrícola. Isso é um fato. Ixi. E E é vale esse verdade. desafio? Ó, eu acho- Contrapartida. Aí contrapartida? É. Contrapartida, ele vem trabalhar com nós, né? Hã? Que o agro do futuro. O produtor rural, ele tem por tendência, ele procura a economia nos defensivos agrícolas. Tá certo ou tá errado? Ele quer só, acho que só na compra que ele vai conseguir ganhar dinheiro, né? Exatamente. Pisando o cara ali, não... E tem Porque até um querendo ou não, ditado, porque né? não é uma commodity agrícola, né? Não vai conseguir vender muito mais caro. A soja tá 1,75 é 1,75. Pronto, acabou. E se ele travar ainda, né? É, fazer a trava. Exato. Então ele pensa o seguinte, meu dinheiro tá na compra. O dinheiro na minha mesa, de eu viajar para o Havaí, de eu trocar meus veículos, tá na compra. Ele não tá errado. Só que eu desafio qualquer um a me entregar o valor que pagou de imposto, né? Se ele pagou de forma correta, é claro, né? A fazer um comparativo com um bom planejamento tributário versus economia nas compras de defensivos. A economia na carga tributária com certeza vai ganhar, talvez disparado da economia com defensivos. Esse é o desafio. Esse é o E desafio. se ele ganhar, o que ele ganha? Ganha consultoria, ganha Se ele ganhar- um ano de Confiagro. Se ele ganhar, ele vai ter um estudo de recuperação tributária pro próximo ano, né? Opa. Não é verdade? Grátis, sem pagar nada. E se ele perder, ele entra pra dentro. Vem trabalhar conosco. E mata um boi lá e faz Por favor, carne assada, né? O pra galinha nós, né? caipira serve também umas 3, É? né? Chama todo mundo. Um fogo de chão. Mas é isso aí, pra nós fechar nosso bloco, né? Vamos descontrair, fazer uma brincadeira aqui. O que é uma cilada, né? Na parte da contabilidade pros fazendeiros. O que é uma cilada? Qual que é a maior cilada? Qual que é a maior cilada? É. Cara, hoje, na minha opinião, é o livro Caixa na Caneta. Esse, na minha opinião, é a Esse eu maior... escrevo o que eu quero? Nossa, meu Deus, eu acho que esse é a maior cilada, sabe? Eu posso falar de uma cilada que é um pouco mais da minha área, que é a questão do ITR, né? Eu ia perguntar Boa, isso agora boa. pra você. Qual que é a tua cilada? Bom, eu faço algumas defesas de autuação de ITR e são valores altos. Eu Sim. cheguei a defender a autuação de 23 milhões. Nossa, É cara, muita grana, né? É muito. Nos 4 anos que poderiam ser autuados, chegaria a 23 milhões. Certo. A gente entrou no meio do processo, ele já tinha sido autuado em 2 anos, estava em 10 milhões e 500. A gente conseguiu derrubar isso para 92 mil. E o que foi a cilada? O cara não observa o valor da terra nua na hora de declarar o ITR. Quer declarar como se fosse a Valor de terra- mercado. Valor de mercado. Cara, Esse é o primeiro erro, né? Se eu não me É. engano, ela era 5 mil hectares ou 7 mil hectares. O cara tava declarando ela um valor de 300 mil reais. O alqueire? O hectare. O hectare, você tá louco. Aí Deus do céu. chegou essa bomba lá, a gente ainda conseguiu manobrar lá, explicar algumas coisas e fazer umas manobras que a gente tem expertise. Então essa é uma cilada. É. Olhe E bem o a seguinte, sua declaração. Existem muitos municípios que estão fazendo o convênio com a Receita Federal agora. Uhum. Porque essa questão do ITR, ela já é um pouco utilizada, mas agora que está sendo mais bem esclarecida. Então, se você não sabe disso, procure saber se o seu município já foi conveniado. Porque quando o município é conveniado, ele faz a pauta municipal de valores, ele pode te autuar. Ele mesmo pode atuar. O município mesmo pode gerar Então, Vai meter um monte de caminhonete aí, Meu fiscal e... Não, tá. E só aproveitar só isso aqui para fechar o bloco, falou do ITR. Existe a diferença de uma fazenda que produz e uma fazenda que não produz. A que não produz, o ITR dela é maior, é mais caro. né? Porque o foco de uma fazenda é produzir, Sim. né? Toda ela Não, tem... o foco do ITR é fazer com que o produtor produza mais na área utilizável do imóvel. Isso. Porque a base do cálculo do imposto é a seguinte: você exclui as áreas que são de exclusão, que são as áreas de reserva legal, área de preservação permanente, Sim. área de floresta nativa. Aí você exclui. O que sobrou? Sobrou a área utilizável. Certo. Dessa área utilizável, quanto mais você utiliza, menos você paga. sim.
Se você utilizar acima de 80% dessa área, você vai chegar no limite máximo de economia. Aí vem 60% você já vai pagar mais, 50% você paga mais, 40% você paga mais, 20% você paga mais. Quanto menor o grau de utilização, mais você paga no ITR. Porque se tu pegar agora as novas tecnologias com imagens satélites mais precisas, nós vamos conseguir... A turma que gosta de canetear vai fazer isso de forma muito melhor, mais eficiente, né? Sim, e tem um problema. Com certeza, sim. Tem gente que mente na declaração, porque tem um programinha que chama ADA, Ato Declaratório Ambiental, que você faz dentro do IBAMA. Aí o cara pega e lança lá que a fazenda dele é de 100 hectares, mas tem 80 que é área de floresta nativa. Tem, Eliel, tem gente que faz isso. Ah, não sei, fiquei sabendo. Aqui em Goiás não tem, não. Vamos Aqui em Goiás tem, não. Tem outro não, estado. né? Aqui Aqui em não. Goiás não tem, não. Aqui não. Aí quando cai a fiscalização em cima, aí ele declarou o valor abaixo da pauta municipal e ainda tem problema com o ADA dele. Show. Aí a multa vem em cima pesada. Então vamos ficar espertos, tá mostrado nesse item do ITR. Mas agora vamos lá pro nossa reta final, né? Nosso pinga-fogo, certo? Vai lá, ô Cezinha. Vamos chamar agora, eu quero ver que vocês ficam espertos com isso aí. Opa. Então vai ser o pinga-fogo, assim, eu vou jogar a bola pra você, você joga pra mim, mas só que é o foguinho, você lembra? Aquele negócio que ficava pegando assim o plástico, pim, pim, pim. Com uma palavra, é? Então, pra fechar, então, vamos, eu quero que vocês respondam. Vamos lá. Vai aqui, ó. Agro. Presente e o futuro do Brasil. Uou. Estilo de vida. Cristão. Investimento. Imóveis rurais. Modão. Histórias. Rapaz, um dia perfeito. Um dia de pescaria ou um dia que eu fecho um bom contrato. Aí, Ô, ó. rapaz, compartilhe da mesma ideia. Tipo de carne, irmão. Mal passado, irmão. Corte de carne. Costela. Ah, esse aí é... O que você faria se você tivesse 10 milhões de reais agora? Diversificaria a renda e com certeza 40% dela pecuária. Arrendamento, o resto aquisição de animal. Aí, ó. Então, eu agradecer vocês aí, os nossos amigos, Eliel e Fred, né, por essa Eu entrevista posso falar disso aqui também? Pode, lógico. Essa questão ué. dos 10 Então faz, milhões. calma aí, faz a Então pergunta. vou fazer a pergunta, então. Os 10 Agora milhões é fala melhor, pra né? mim se você... Eu também respondi. Eu também quero, cara, velho. você Você vai dar 10 milhões só pra ele? Eu também quero. Eliel, se você tivesse 10 milhões de dólares agora na sua conta, o que você investiria? Eu compraria uma propriedade ou no norte do Tocantins ou na Bahia Na Multi Agribusiness. e plantaria soja. Aí, ele comunga, você comunga do mesmo respeito que eu tenho. Eu investiria tudo no agronegócio. Sim ou não, Alex? 100%. É aquela 100%. questão do agro aqui que eu falei. Eu acho que o agro é o presente e o futuro do Brasil. O Brasil ainda vai explodir muito ainda nisso. Então esse foi o nosso Agro em Dia Podcast. Fica ligado aí. Agradeço, Eliel. Muito obrigado, Fred, por tudo, por você estar aqui, ter compartilhado conosco. Deixa o arroba de cada um deles aí, procura eles lá, se vocês gostaram mesmo. Curta o nosso, deixa o seu like aí, curtida aí no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe para todo mundo aí. Alex, sempre um prazer estar com você aqui, irmão. Aqui é bom demais, né? Nós estamos quebrando paradigma, porque... Por que o Eliel falou aqui que tem pouco assunto, né, na internet, ou pouco podcast, até vídeo? Porque esses contadores, entendeu? Eles são mais quietinhos. E nós vamos mudar isso aqui no Agro em Dia. Estamos com 2 caras que gostam de falar, que vão mostrar, né? Se representar. E você que quer fazer uma contabilidade, uma faculdade, ó, tá aí, ó. É barato, que nem o Fred falou. Isso. Entendeu? E tem oportunidade, irmão. Então, você que tá perdido aí, não sabe o que fazer, né? E pensa que entrar no agro é só fazer agronomia e medicina veterinária e o que for, né? Tá aqui uma profissão muito boa, certo? Que precisa de profissionais com expertise, certo? Em curto espaço de tempo. Então tá aí. O agronegócio precisa de vocês. Obrigado, meus amigos. Tamo junto. Né? Além de Tamo amigos, junto, nós tamo somos aí. sócios Obrigado, e Eliel. parceiros. Parceria sempre. Né? Vamos crescer, o agro precisa da gente, né? E logo mais nós vamos estar no campo. Mais uma vez, um agro abraço. E toca o berrante aí, ô boiadeiro. Um dia nós vamos trazer um boi aqui, um bezerro. Vou colocar o bezerro bem aqui.